Graça e paz a todos, irmãos. Eu, pastor Renato Augusto, estamos aqui no Reino Mais Cast, junto com meu amigo e parceiro Carlos Eduardo. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom? Satisfação, meu amigo, meu pastor Renato Augusto, que alegria estar contigo aqui. E que bom, né? Que seja um podcast abençoado e que a gente possa compartilhar muitas coisas boas aí. Glórias a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui hoje com você, porque o sacrifício que nós fizemos para nós podermos estar aqui não foi fácil. Porque às vezes as pessoas estão do outro lado e elas não sabem, né? O passo a passo que a gente passa para poder chegar até aqui. Mas, pastor, você veio hoje aqui para ser honrado. Amém. Porque geralmente eu acompanho o pastor, o pessoal coloca o pastor no estreito, né? Mas hoje eu vim aqui porque eu quero saber mais do pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos Eduardo, pode falar um pouquinho do senhor? Bem, eu sou, como nós falamos na minha cidade, eu sou nascido e criado em São José dos Campos. Minha mãe tem 7 filhos, acho que não, 10 filhos. Desses 10, 3 estão vivos, que é eu e 2 irmãs. E sempre fui da igreja, desde 5 anos estou na igreja. Comecei a pregar aos 5 anos, na Assembleia de Deus lá da minha cidade, São José dos Campos. E de lá para cá temos vivido assim uma coisa muito boa de Deus, né? Ver as promessas, o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus promete que o negócio é tão vago assim, você vê tão longe, né? E quando cumpre, você vê tão perto que você assusta, né? E é isso que eu estou vivendo, tem vivido esse tempo aí de cumprimento de promessa de Deus, através dos podcasts também e tal, né? Comecei lá no Eu Acredito, do meu amigo Fábio. E de lá para cá, deu esse boom aí, nós estamos aí, estamos por aqui, estamos por lá, estamos por cá, estamos tudo quanto é canto aí. Glórias a Deus, pastor. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. O senhor como pastor, todas as pessoas que têm um chamado, ela passa por um processo. Eu queria saber do pastor, quando que o pastor sentiu que o que tinha que fazer era de Deus mesmo, viver da obra, fazer a obra, pelo que eu sei, o pastor dedicou a sua vida para a obra. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como que é viver da obra, como que foi essa renúncia, viver a palavra, porque isso nos dias atuais é complicado. Você pode falar um pouquinho para nós? Pastor Renato, eu sempre falo assim para os irmãos, ó, a melhor maneira de você descobrir o seu chamado é simples. A coisa mais fácil do mundo é você descobrir o seu chamado. Por quê? Porque aquilo que te revolta, você nasceu para mudar. Glória Você a Deus. nasceu para mudar. Então, assim, o que acontecia? Eu congregava numa igreja boa, sempre foi uma igreja boa, mas o que acontecia lá? Não tinha pregador. E os irmãos que pregavam era sempre aquela mesma coisa e tal. E eu sempre, desde moleque, eu sempre prestei muita atenção nesse negócio de pregar e tal, fazia culto em casa, sozinho. E aí, o tempo foi passando, eu já comecei a pregar com 5 anos de idade, as primeiras oportunidades, comecei a pregar em congresso infantil, hoje não tem mais, né? Antes tinha aqueles congressos de criança e tal, tinha aqueles pregador mirim e tal, e a gente ia e pregava. E eu comecei a pregar nesses eventos. O tempo passou e aí podia ser podia ser só uma febre, né? Só uma empolgação de criança. Mas o tempo passou, fui crescendo, e aí eu vi que realmente era isso que Deus tinha para minha vida. E aí fui pregando, Deus está abençoando e tal, e hoje já fazem 43, eu estou 48, vou fazer 49 esse mês, que eu estou na itinerância. A dificuldade é muito grande, por quê? Porque existe uma rejeição, há uma rejeição. Você tem que lidar com a primeira coisa que você tem que lidar no seu chamado é com a rejeição. Você tem que aprender que você vai ser rejeitado. E você tem que trabalhar essa rejeição a seu favor. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 10 de Lucas, eu gosto muito dessa passagem. Diz a Bíblia que Jesus mandou Tiago e João irem em Samaria. Vai lá ver se tem um pouso lá tal. E eles foram. Só que o texto diz assim que quando os samaritanos olharam para eles, viram no rosto deles a intrépida decisão de quem é para Jerusalém. E disse, não, aqui não. Aqui não tem pouso para vocês não. E eles voltaram. Olha como eles lidam com a rejeição. Quando eles voltam, eles falam para Jesus, eles não nos aceitaram lá. Jesus, então vamos embora. Eles falam assim, não, mas se o senhor quiser, a gente resolve isso aí. Como é que resolve? Vamos falar para descer fogo do céu e queimar a cidade. Então, Jesus falou assim, não é assim. Então, a maneira que você
lidar com a rejeição e com o preconceito Preconceito. vai dizer tudo onde você vai chegar. Entendi. Porque a rejeição, ela é visível, ela é notória. As pessoas vão te rejeitar. Ou eles se rejeitam porque você é preto, ou eles se rejeitam porque você é pobre, ou eles se rejeitam porque você assusta, ou eles se rejeitam porque eles se sentem ameaçados. De alguma maneira, você vai incomodar e você vai ter a rejeição. Como você lidar com ela, é com você. Eu ouvi uma frase do Miles Monroe, ele dizia assim que você nunca será totalmente aceito enquanto você não for totalmente rejeitado. Então, ser rejeitado é o primeiro passo para o seu ministério, para o seu chamado. Né? Você descobre a sua vocação, passando, assim, entendendo esses processos de rejeição, de revolta pessoal, porque aquilo que te revolta, que te incomoda, você nasceu para mudar. Te fortalece, né? Te fortalece. Te Fortalece. Vai depender muito de como você vai ver esse lá. Tem gente que, não quero mais, porque me rejeitaram. Aí, meu irmão, esquece. Aí pode dormir, porque não é para você não. Glória a Deus. E a resistência? Porque você falou uma coisa aí que é bem cabível. Porque, assim como o pastor, pastor, também sou pastor, e a gente realmente vê isso. Porque tem pessoas que, muitas vezes, ela acha que só tem rejeição, só tem discriminação, né? Em outras etnias. Mas o senhor, que é uma pessoa, que é um itinerante, que você prega no Brasil, fora do Brasil, você, nesse período da sua caminhada, você teve algum tipo de desaprovação? Que você se sentiu assim, que você foi não rejeitado, mas teve um certo preconceito? Sim, tem, sim. O mais marcante aconteceu no Sul, no Rio Grande do Sul, mais precisamente em uma cidade chamada Santana do Livramento. Eu não era o pregador da festa, quem ia pregar era uma amiga minha, Danilo Bordieri, mas aí ela falou, vamos comigo, você não tem agenda, tá, posso colocar você pregar, e eu fui. E cheguei lá, senti na pele a rejeição do pastor, e era por causa da cor da minha pele, claro, né? E aí, assim, Moreno, a Danilda cantou, no primeiro dia, ele falou assim, o Moreno tá aí, diz a Danilda que prega, vamos ver se prega alguma coisa. Isso foi os 2 dias do evento. Na verdade, os 2 dias. Só no domingo, já no final do evento, que ele me tratou bem. Foi flexível. Me tratou bem. Mas fora isso, os outros dias da festa, ele me tratou, os 2 dias, sexta e sábado, ele me tratou bem mal. Eu lido com essas coisas assim, eu já lidava naquela época com muita naturalidade, porque o preconceito diz mais sobre ele do que sobre mim, né? Glória a Deus. Diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, assim, eu não sou um cara que fica levantando essas bandeiras de, eu sou preto, não sei o quê. É claro que eu sei que tem preconceito. É claro que eu sei. É óbvio que tem preconceito. É só se olhar dentro da igreja. Mas na igreja não tem. Só se olhar. Olha, dá uma olhada. Entra no Google agora aí e coloca as convenções do Brasil aí. E você vai ver quantos pretos fazem parte da diretoria da convenção, das convenções das Assembleias de Deus do Brasil. Meu Deus. Pode ver, entra lá pra você ver. Se você achar um, tá bem. Porque não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, então o preconceito é muito mais dele do que da minha parte. Porque assim, eu acho que o preconceito é aquilo que incomoda alguém. Ou o cara queria ser o que você é, ou ter o que você tem. Como ele não é o que você é e não tem o que você tem, isso incomoda. Então, eu lido com preconceito, às vezes eu dou até risada dos caras. De vez em quando eles caras, você é um preto, seu pelo menos você tá enxergando bem, né? E na rua você me chamasse de loiro, né, velho? Então, eu lido com preconceito de maneira muito tranquila com essas coisas. E assim, como que você vê esse preconceito? Você tem que se impor, né? Tem que se impor. Verdade. Então eu me imponho. Eu me imponho. Então não deixo ninguém tirar onda com a minha cara. Tá certo. E, gente, vocês que estão acompanhando aí, às vezes você vê nós falando assim, aí você até pensa assim, mas é um vitimismo, não é? Não, porque as qualificações que o pastor tem, e muitas pessoas aí no Brasil têm, e às vezes pela corzinha da pele, não consegue nada. Mas enfim, né, pastor? Enfim, quem somos nós, né? Mas eu posso falar outra coisa com você. Uma coisa que eu também gostaria de falar com o senhor, que nós somos do meio pentecostal. E não sei se você percebeu agora que parece que criaram um novo pentecostal aí. É um pentecostal de coreografia de dança.
O que que você pode me dizer sobre isso? Pastor Renato, eu estava em Minas Gerais pregando e eu falei uma coisa lá que eu sempre estou falando. Israel, em Israel reinava quem mandava em Israel era Deus, era teocracia, era Deus no governo. Através de Samuel, né, que foi juiz, sacerdote, profeta. Tava tudo bem. Quando Israel começou a olhar para o povo, aos amonitas ali, os moabitas, aos filisteus, aí o Samuel, vem cá. O que foi? Todo mundo tem um rei. Por que nós não podemos ter um rei? Nós queremos um rei também. Então tá bom. Aí Samuel foi orar, me decepcionado, né? Puxa vida, eu tô aqui, dedicando a minha vida a eles. Deus falou para Samuel, Samuel, fica tranquilo. Eles não rejeitaram vocês, rejeitaram a mim. Fica tranquilo. E aí Deus falou para você, eu vou dar um rei para eles. Certo aqui, ó, o X da questão mora aqui, ó. O povo de Israel queria o que os outros tinham sem ser o que eles eram. Glória a Deus. Forte. O que acontece com a igreja pentecostal hoje? O meio pentecostal, durante muitos anos, foi copiado por todo mundo. É verdade. Todo mundo copiou. As Pentecostais. Todo mundo copiou. Só que chegou um tempo que agora nós começamos a copiar eles. A gente. Campanha, vamos fazer a campanha. 7 mergulhos, não sei o que, vamos fazer aqui e tal. Aí vem 7, 14, não sei o que. Porque a igreja deixou de ser um lugar de palavra e virou um lugar atrativo. Entretenimento. Igreja tem que ter um atrativo. Puxa, o culto de domingo tá muito ruim. Nós vamos inventar alguma coisa. Só você pregar a palavra, irmão. Verdade. Então, tem esses movimentos, tem tudo na igreja hoje, coisa assim que não edifica, eu acho que não ajuda, eu acho que rouba o tempo do culto, que o culto da Assembleia de Deus é maçante. Sim. É maçante demais. Ó. 3 hinos da harpa, leitura oficial e aquela oração. Ei, minha casa! Depois, ciclo de oração, criança, adolescente, mocidade, coral, não sei mais quem, grupo de varão. Então, assim, é um culto muito maçante, muito cansativo. Muito cansativo. Tem que ser crente. E aí a palavra, 8h30. Aí o pastor sobe, vai até 9 horas, porque... Então, assim, e mais esses atrativos, assim, que não edifica nada, que não ajuda em nada, que não coopera com nada. É só um monte de gente que fica lá na frente dançando e... Cara, assim, eu sou contra? Não sou contra, mas eu não vejo nada de edificante. Não vejo nada. É o tipo como se fosse um entretenimento, né? É algo para chamar a atenção. Eu acho que às vezes a dança dentro da igreja, ela até rouba a atenção daquilo que era essencial, daquilo que era importante. É isso. E às vezes eu tô aqui cantando, às vezes o cara para de cantar para ficar vendo a pessoa dançar. Tem umas igrejas que eles aderiram até umas vestes, não sei se você já viu, umas roupas brancas, e tem umas que eles ficam descalços, aí eles conforme vai na batida da música, eles vão sentindo o poder de Deus, né? A gente é de uma época que, para a gente sentir a presença, a gente, como nós fazemos até hoje, temos que jejuar, temos que buscar, temos que ir no monte, né? Mas é uma conexão muito rápida que parece que agora a pessoa ouve a batida e aí ela dá lugar na terra, né? Essa é a gira do... Vamos dar lugar, varão. Vamos dar lugar, vaso. Oh, meu Deus do céu. E assim, é um negócio que rouba muita atenção. Tira atenção, quem não é crente, né? Assim, e outra coisa que eu acho perigoso, eu já fui em algumas igrejas que tem umas irmãs que dançam e às vezes a dança é muito sensual. E essa sensualidade causa um mal-estar na igreja. Causa um mal-estar. Porque o cara tá assim, nossa, olha lá. Ai, a irmã tal, pai, não sei o quê. Mano, o que deve prestar atenção no culto? Verdade. Então, eu participo de igreja que tem dança e ok, mas eu acho que foge um pouco. Foge um pouco da cogitação, né? E deixa eu te falar uma coisa pra você, pastor. Eu sou uma pessoa que eu acompanho muito o seu trabalho, do Fábio também. Quero trazer o Fábio aqui, já tô hypando, hein? Fábio, vem logo, Tom. Trazer o Fábio aí. Eu sou um fã também de vocês. E esses dias, acompanhando ali a trajetória sua, tanto no podcast como também
nos debates que o senhor foi, uma coisa que foi bem, assim, bem interessante, e eu queria aqui passar para o pessoal, para o nosso público do Reino Mais Cash, a sua opinião a respeito, que o senhor é músico, né? Sou músico. Pelo que eu sei, o senhor é músico, né? Você toca qual instrumento você toca? Toco violão, bateria, contrabaixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tocava, você era remunerado por isso? Não, não. E o que você acha, pastor, que a pessoa que ela toca, ela deveria ser remunerada? Eu tenho uma opinião sobre isso, Uhum. mas eu queria saber do senhor. O que você acha sobre isso? Ó, eu acho muito engraçado esse negócio de ser remunerado ou não, sabe por quê? Porque quando os pastores querem se beneficiar dessa premissa, o que eles fazem? Não, porque os sacerdotes, Tcholás, eles trabalhavam no templo e tal, e o povo abençoado do sacerdote. Show, certinho. A turma de Levi, só que Levi, a turma de Levi não era só de sacerdote, era de músico também. Sim. E os músicos, que também eram levitas, óbvio, eles tinham todo o respaldo das 11 tribos que trabalhavam para uma, que era a tribo de Levi, que Levi não teve herança, né? Levi e Simeão foram 2 filhos de Jacó, que Jacó não deu herança para eles. Jacó não deu herança para eles. Então, aí a tribo de Levi só alcançou uma benesse, porque quando Moisés desceu do monte por causa daquele bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés, vou usar um termo mais clássico, assim, riscou assim, ó, quem não adorou o bezerro, passa para cá. Só a tribo de Levi que não adorou o bezerro. Porque até então o sacerdócio era sobre a tribo de Judá. Sim. Que Judá quer dizer louvor. Mas eles adoraram o bezerro. Então, quem assume o sacerdócio é a tribo de Levi. E eles matam os que adoraram o bezerro. E eles assumem o sacerdócio. Dali para frente, a tribo de Levi é mantida pelas outras tribos. São mantidos. São mantidos pelas outras tribos. Então, assim, se eu for levar para o lado de que o pastor é um sacerdote e ele tem direito ao altar, então eu entendo biblicamente que os músicos também têm direito ao altar. Segundo, o pastor tem salário, ok. Só que ele tem ajuda da igreja, está tudo certo. Só que pastor não é profissão, é vocação. Músico é profissão. Então, se você não quer que o cara vá tocar no mundo, porque é a profissão dele. Eu sou músico profissional, então o cara tem que ganhar dinheiro. Sim. Porque ele é profissional. Então, se ele toca na igreja, nada mais justo do que a igreja pagar ele, remunerar ele. Não tem problema nenhum. Agora, o problema é que só pastor quer ganhar. E aí, quando você coloca isso que o músico também tem que ser remunerado, eles acham que é uma concorrência. O cara pode ganhar porque o cara é músico. Qualquer um toca. Qualquer um quem, irmão? Não é qualquer um, não. Porque tocador tem muito. Música é diferente. É diferente. Entendeu? Então, assim, eu falei em outros podcasts sobre essa opinião. Já viu Eliseu Rodrigues batendo em músico? Porque você serve a Deus e quer tocar na noite, e não sei o quê. Não, é fácil você bater quando você ganha 4 pau. Você cobra 4 pau pra pregar uma noite. É fácil bater quando a sua agenda tá lotada, né? É verdade. Você só sai da sua casa se pagar. É verdade. É fácil. Aí agora o músico não pode? É verdade. Então, assim, quando você não é músico, é fácil, né? Ah, mas o irmão dele é músico. Então, o irmão dele é músico, cobra 3 pau por uma noite, pra cantar a noite. E teve igreja que eu conheço que ofereceu menos pra ele, pouquinho menos. Não foi. Não vou. Não, é esse valor aqui. Como Eliseu também. Você acha que tá tendo um despertar, né? Não, eu acho que tá. Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. Um reconhecimento. Por quê? Eu dirigi igreja e eu trago para os músicos da minha igreja, assim, ó. O louvor é o cartão postal da igreja, irmão. É o cartão de visita da igreja. É o que chega e já porque assim, ó, eu não prego antes do louvor. Sim. Começou oração, acabou a oração, louvor. Nem que seja dado, mas é louvor. Então o cara que tá ali tocando, e hoje a gente entra no TikTok, vê muito cara tocando os hinos da harpa nas igrejas e tal, os caras numa levada bem legal. Então assim, cara, é o cartão postal da igreja. Eu já fui igreja que o culto em si não era bom, mas o louvor era top. Salva, muitas vezes salva. Salva, às vezes o louvor é melhor que a pregação. Com certeza. Entendeu? Então acho que tem que pagar, assim. Se tem condição de pagar, paga lá e tá tudo certo. Glória a Deus. E se você tiver essa mentalidade de remunerar o músico, o que você pode fazer? Primeiro, você pode exigir mais dele. É um investimento, né? Segundo, se os pastores darem a cabeça, o que acontece? Ó, vou pagar aqui o tecladista, o guitarrista, o contrabaixista e o batera. Tal. Ah, somos músicos, somos profissionais, então é o seguinte, vocês vão dar aula na igreja.
Certo. Se eles começarem a formar pessoas na igreja, meu irmão, Cresce, olha o né? crescimento, Cresce. entendeu? Agora, o cara trabalha o dia inteiro, como pastor também, o cara trabalha o dia inteiro, tal, aquela coisa, aí o cara chega lá, irmão, você não consegue dar 100%, porque seu corpo está cansado, sua mente está cansada. Eu já vi pastor que dirigindo igreja, que ele tá no grupo, vamos ver essa irmã cantar. E o cara dormir. O cara dormir. É verdade. Pastor, oh, aleluia, glória a Deus. Porque, cara, imagina o cara que mora em São Paulo aqui. É verdade. Pega esse trânsito, congestionamento tal, chega em casa, só pega a mulher, coloca dentro, vamos lá, vai pra igreja. Ou chega na igreja, o louvor é ruim. Ou chega na igreja, o louvor é Vixe. péssimo. Não, você está tocando em mim, o cara tá em lá, você tá em lá, dá dó. Não dá, não dá. Dá dó, né? Dá Chega dó, da dá dó. Não tem como, não. Tem que remunerar essa gente aí. Não, tá certo. E agora eu queria falar mais que é a minha área também, além de ser pastor, né? Eu também atuo nessa área emocional. Eu creio também que o pastor, acho que todo pastor tem um pouquinho de E eu tô fazendo psicólogo, psicanálise agora. psicanálise, então. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta assim, até mais eu digo assim, mais profunda. Você acredita que a igreja brasileira ela está preparada para poder perdoar o pecador? Porque muitas vezes eu digo isso, e o senhor também foi pastor de igreja, dirigiu igreja, há uma resistência, principalmente aquele que está na igreja e caiu, ou aquele que chegou e todo mundo sabe que ele está caído. O que você pensa, pastor? Porque eu creio também que tem muitos pastores que estão acompanhando aqui. O que você pensa que poderia ser feito para ter um melhorio nessa parte? Porque sabemos que hoje tem pessoas que chegam na igreja doente e ela permanece doente. Ela permanece com a rejeição, ela permanece ali ainda não se sentindo acolhida, principalmente uma pessoa que teve um erro, né? A gente vê lá fora, a gente pesquisa muito lá fora, e a gente vê que tem igrejas que elas trabalham com os trabalhos de restauração. A pessoa, ela errou, né? E ali ela permanece naquele lugar, mas ela é tratada, ela é cuidada. O que o pastor Carlos Eduardo pode estar falando conosco a respeito sobre isso? Ó, quando Davi enfrentou Golias, Davi não era daquele meio. Certo. Davi chegou lá. Passou pelo irmão dele, passou por Saul, foi lá e matou Golias. Quando Davi sai da batalha, Saul pergunta para Abner assim, quem é esse moço? Como se ele não conhecesse. Ele ficou surpreso com que Davi... Aí Abner disse, não sei. Aí Davi chegou e falou, quem é você? Não, eu sou filho de Jessé, teu Seta, tal. A Bíblia diz que Jonatas chamou Davi. E o texto diz assim, ó, o texto diz que Jonatas deu para Davi uma capa, um cinto, uma espada, um arco e uma flecha. Certo. Jonatas vestiu Davi com o futuro de Davi. Certo. Roupas reais. Quando a pessoa vem do mundo para a igreja, ele já enfrentou os gigantes de lá, as batalhas de lá. Forte. Qual o papel da igreja? Vestir essa pessoa com o futuro dela. Então a igreja tem que dar a essa pessoa capa, proteção, espada, palavra de Deus. Tem que dar cinto, sustentabilidade a essa pessoa. E trazer essa pessoa para entender o ambiente que ela está agora. Só que qual é o problema? A igreja não consegue tratar nem quem está dentro. Meu Deus. A igreja não cura quem está dentro. E não é a igreja de hoje, é a igreja. É a igreja. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 11, fala assim, ó, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele falou assim, ó, há alguns, ele falou, há muitos. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Nós temos 3 classes de pessoas dentro da igreja. Fracos, doentes e os que dormem. Meu Deus. O que a igreja faz com os fracos? O que a igreja faz com os doentes? O que a igreja faz com os que dormem? Com os fracos, eles acabam de matar. Meu Deus. Os doentes, eles não têm capacidade de curar. E os que dormem, como não incomoda, eles deixam lá. Deixa lá. Então, a igreja, antes de querer tratar quem está fora, precisa tratar quem está dentro. Então, o que Paulo disse, que nós temos que dar prioridade aqui aos domésticos da fé.
Então nós temos pessoas doentes emocionalmente, temos pessoas doentes espiritualmente, temos pessoas doentes sentimentalmente, mulheres que foram obrigadas a permanecer casadas porque se separar vai para o inferno. Nós temos maridos doentes emocionalmente, Sim. porque foi traído e o cara não pode separar, que se o cara separar vai perder ministério, aquela coisa lá, aquela pressão psicológica em cima do cara. Ficou oculto isso, né? Muitas ficou vezes. Oculto. E aí assim, aí quando acontece a queda literal do cara, o cara caiu. Aí todo mundo... O que a igreja faz? Coloca o cara pra fora, expurga o cara. Por quê? Porque a igreja não está pronta para tratar. Então assim, você não mata. Porque a Bíblia é um espetáculo, né? Porque Paulo também trata assim. Na primeira carta de Paulo, tinha uns camaradas que deu problema na igreja, ele mandou entregar os caras para Satanás. Na segunda carta, ele corrigiu. Não entrega não, vamos cuidar. Por quê? Como que funciona? A igreja é um corpo. E aqui é o meu corpo. Se eu tirar o dedo, certo, amputar o dedo, o corpo vive, o membro morre. O problema da igreja é que a igreja... Aí eu cortei o dedo. Ah, vou arrancar porque eu cortei. Não, vou lá, dou uns pontos, curativo. Ele está isolado, mas ele está no corpo. Eu não tiro ele do corpo, ele está aqui. Se eu tirar ele do corpo, que é esse negócio de 6 meses sem tomar ceia, eu não sei que base bíblica que eles arrumaram para dar uma disciplina, para proibir a pessoa de participar da ceia. Sendo que Paulo fala o seguinte, examina os homens assim mesmo. Então a igreja não tem nenhum pastor, pode ser o vice-deus, o Jeová Júnior, ele não tem autoridade espiritual para proibir ninguém de participar da ceia. Meu Deus. Ele não tem autoridade espiritual. Ele tem autoridade espiritual para tratar. Como que ele trata? Ó, o senhor é pastor, o seu irmão pecou. Que o senhor regir. Então o irmão não vai regir por um tempo. Porque nós vamos tratar o irmão. Se não tirou ele do corpo. Agora, proibir a ceia, isso é uma ditadura inventada pela Assembleia de Deus. Criada por um monte de gente que é ditador. E aí o cara vai 6 meses sem tomar ceia. E quando o cara não toma ceia, fica... Ele enfraquece. Já entrou na mente dele... Rejeição. E aí todo mundo já olha, ele deve estar em pecado. Aí o que o cara faz? Mano, eu não tô participando da ceia. Vou voltar pro mundo de novo. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Com de ceia o cara não pode ir. Porque se for... Sei lá... O Renato não pode por a cena aí. O que será? Não dá. Aí você coloca o cara pra fora. A igreja coloca. O que Davi fez com o Mefibosete? Ziba falou, não, ele é aleijado. Falei, não tem problema, ele vai sentar na mesa. Sabe por quê? Você pode ter deficiência só aí na perna, eu posso ter a minha aqui, mas a mesa nos nivela. Aqui nós estamos na mesa. Deixa no padrão. Entendeu? Então, quando a igreja joga pra fora, exclui, né, que era o termo, né? Tá fora da comunhão. Como que você tá fora da comunhão, cara? Porque, ó a base equivocada. O que a Bíblia diz quando eu peco? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus. Se você confessar pro homem, você tá morto. O cara te mata. Bateu. O cara, ele não é só o juiz. Porque você pode ser juiz. Ele vai ser o juiz e ditador ainda. Só que o juiz, que nós somos, nós damos o direito. Nós falamos assim, ó, você errou. Julgamos do quê? Que o cara errou. Só que nós não condenamos. Nós não somos juiz que condena. Nós somos juiz que aponta e fala, você errou. Então, a gente julga a causa, não condena a pessoa. Nós julgamos o pecado, não condenamos o pecador. Porque Jesus disse, nem eu condeno. Quem condena vocês é a palavra. Então, não dá para a pessoa ser perdoada por Deus e não perdoada pela igreja. Não, daqui 3 meses a igreja te perdoa. Qual a lógica disso, cara? Aí 3 meses o cara chega lá na depois de 3 meses. A igreja quer perdoar o irmão? Sim. Aí Deus fala, meu filho, agora que você está perdoado. Ou seja, e se nesse inteirinho aconteceu o arrebatamento da igreja? O cara não vai pro céu porque a igreja não perdoou ele? É verdade. E o constrangimento também, né? Entendeu? Então, assim, a igreja precisa melhorar essas coisas. Então, eu vejo que a igreja, por exemplo, chega um homossexual na igreja hoje, como que faz? Já coloca lá no fundo, né? O cara é homossexual. O cara é homossexual, então, nem toca. Primeiro, o que eu penso? Chega um homossexual, chega lá uma prostituta, chega alguém que... A igreja tem que ter um preparo e tem que ter alguém lá, um psicólogo, um terapeuta para cuidar dessa pessoa e tratar. Por quê? Você não vai tratar só o espiritual, você vai tratar a mente dessa pessoa, a rejeição que ela sofreu, por que ela chegou nesse estágio, por que ela veio para a igreja, o que é a igreja? A igreja não é um lugar de preconceito, a igreja vai te acolher. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. E é isso que as pessoas precisam entender.
Mas a igreja parece que não aceita ninguém. Mas isso será que é porque tem alguns pastores que eles estão despreparados? Porque hoje em dia é assim, né? A gente vê muito assim. O camarada vai lá, o cara fala duas, três palavras. Não, ele fala bonitinho. Pega o óleo, derrama na cabeça dele. Ele não teve preparo nenhum, ele não teve nada e ele é jogado no fogo. Você acha que muitas vezes falta, eu não digo conhecimento, mas didático para aquilo? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Tenho certeza, né? Sabe por quê? Eu defendo uma tese que o povo é contra. Por exemplo, o camarada, o que é que você quer ser? Quer ser advogado. Você quer ser advogado? Pronto, vem cá. Te dá uma carteirinha da OAB agora. Pronto. Ser advogado. Não, meu irmão. 5 anos. E chega lá, ainda tem a prova da OAB. Eu conheço o cara que fez tudo isso, chegou na prova da OAB e não passou. Aí teve que pagar de novo. Ele não passou. Eu tenho um amigo que passou, fez 4 vezes prova da OAB. Não fez nenhuma. Você não vai ter um cara igual o Lula, que vai pegar um TOEFL da vida reprovado na OAB e vai te colocar lá para ministro. Você não vai ter. Não, Lula, graças a Deus, só tem um. Você não vai ter um camarada assim. Então o que você tem que entender? Se o cara para ser advogado é 5 anos, medicina, 5 anos, é engenheiro, não sei quantos anos, por que para ser pastor? Para cuidar das coisas de Deus, que é muito mais sério que qualquer outra coisa. Santa de Deus. Conduzir gente. Cara, você vai cuidar do destino de pessoas. Pessoas, vidas, né? É o destino do cara. Céu ou inferno. Aí pode ser qualquer um. Eu estava vendo aqui, curso para pastor. Você se forme em 1 ano para pastor e receba seu credencial. Não existe curso para pastor. Tem que ter vocação. Vocação. Igual esse cara, vem aqui, curso para pregador. Não existe curso para pregador. Existe um curso que você pode ensinar o cara a interpretar o texto, a hermenêutica, a homilética, a exegese. Ok. Curso para pregador? Você vai virar pregador. Não, você não vira, irmão. Quem vira é o Clark Kent, que vira super-homem. O Tony Stark, que vira homem de ferro. Virar pastor não dá, virar pregador não dá, porque os escritores hebreus dizem assim, ninguém tome para si essa honra, a não ser que por Deus seja dada. Então, eu não escolhi ser. Eu fui escolhido para ser. Glória a Deus. É diferente. Aí você fala, mas eu tenho vontade. Não adianta ter vontade, irmão. Eu tenho vontade de ser rico também. Tenho vontade de morar em Alphaville, tenho vontade de ter helicóptero. Não quer dizer porque eu tenho vontade que eu vou ter. Né? É um monte de crente IA. Tem um monte de pastor IA por aí. Glória a Deus. Aí não é nada, mas a IA inventou, ele é IA. Ele acha que inventaram ele. Aleluia. Pastor. Tá pesado, né, negrada? Aguenta aí que é por aí o caminho. É benção, pastor, é benção. Gente, nós estamos felizes aqui, você que está aí nos acompanhando, eu peço para você se inscrever, como o pastor disse, é de graça, tá? Esse momento é memorável. Pastor, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Nós falamos em relação a isso, e eu quero continuar mais um pouquinho nessa parte emocional, que existem alguns dogmas, né? Principalmente, eu lembro quando eu me converti, as pessoas diziam assim, dinheiro é maldição, você não tem que orar por dinheiro, não tem que orar, né, pedir para Deus, não. As pessoas via pessoas abençoadas como pessoas malignas. Deixa eu perguntar para o pastor Carlos. Pastor Carlos, o que você acha? O que você acha daquele crente que busca, eu não digo a teologia da prosperidade, presta bem atenção, mas que ele busca ter um crescimento profissional, espiritual, né? Porque hoje os cristãos como nós, somos pessoas evoluídas. Nós queremos viver o que a Bíblia diz, o melhor dessa terra. Só que nós corremos atrás. Eu queria saber do pastor se o pastor tem algum tipo de preconceito a respeito de dinheiro. Né? Porque uma das coisas que as pessoas falam quando nós somos pastor, geralmente as pessoas falam assim, mas pastor só pede dinheiro. Você acha que pastor tem que ser próspero? Nós temos uma dificuldade muito grande de entender sobre finanças. Sim. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Pode ler. Os 4 evangelhos tá lá. Jesus falou mais de dinheiro do que sobre o céu. O segundo assunto que Jesus mais falou foi sobre o inferno. Sim. Do que sobre o céu. Então, o céu, nós precisamos entender uma coisa.
saber discernir prosperidade, pobreza, riqueza e miséria. Todo cristão é próspero. Poxa, Não quer dizer que ele vai ser rico. isso. Porque tem pobre próspero e rico miserável. É verdade. Tá entendendo? A Igreja Assembleia de Deus, faço parte dela, desde que eu sou preto, eu sou crente. Glória a Deus. A Assembleia de Deus ensinou para o povo a teologia da pobreza e da miséria. Isso. Por que você quer um carro? Você dá um arroz de ouro. Uma casa, você não precisa de uma casa, porque tem uma casa para você no céu. Eu não sei se eu desenho como se o céu fosse um conjunto habitacional que vai morar uma coab, um do lado do outro. Não tem casinha no céu. Minha casa, minha vida não tem no céu. O céu é uma casa com muitas moradas. Essa foi a fala de Jesus, fazendo uma metáfora sobre o céu e a casa judeu. A casa judeu é uma casa que tem muitos cômodos, Verdade. muitos quartos. Por isso ele diz João 14, não se turbe o nosso coração, acredite nisso, na casa do meu pai. A casa é do pai, não é dele. Na casa do meu pai, do verdadeiro sim, muitas moradas. Então assim, então a igreja, eu não vou ter casa, porque não, o céu. Nós ensinamos os crentes a amar o céu e odiar a terra. É isso aí. Quando Jesus ensinou o contrário. Pedro disse assim, senhor, vem aqui. Eu tô pensando aqui agora um negócio, pensar aqui direito, ó. Abandonei as redes, não pesco mais, o barco tá lá para andar atrás do senhor. Eu vou ganhar o quê andando atrás do senhor? Jesus disse, ó, 100 vezes nesta vida, bônus, vida eterna. É forte. Então, eu amo o céu, mas eu não desisto da terra. Por quê? Porque a terra tende a produzir, tá vendo como eu falo dinheiro, as coisas até caem. A terra tende a produzir para mim enquanto eu estou aqui. Eu preciso ser amigo da terra. Sim. Eu preciso ter aqui meios de viver. Mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Paulo diz que aquele que quer ser rico cai em condenação. Aquele que quer o ser rico ali, né, é ser ambicioso. Aquele que quer... Ambicioso. Atropelar. Se eu roubar ele, eu vendo aquela é meu dele, aquele mano com aquele celular, se eu roubar, eu vou ficar rico. Então assim, é esse tipo. Agora, a Bíblia quer que você viva como? Lê o que João diz para Gaio. Ao amado Gaio, espero que te dá bem em todas as coisas, que tenha saúde e que bem vá a tua alma. Aqui é 3 estágios. Deus quer que você dá bem em tudo. Segundo, que você tenha saúde e que a sua alma vá bem. Por quê? Porque a sua vida não tá departamentalizada. A sua vida não é uma C&A, que tem lá moda infantil, moda masculina, moda feminina, lingerie, não sei o quê. Não, sua vida é um todo. Então, quando Paulo fala em Filipenses 4,19, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades, aqui está querendo dizer o quê? A sua vida não está departamentalizada, meu filho. O Deus que provê saúde é o Deus que cuida da sua vida espiritual, é o Deus que vai te abençoar financeiramente, é o Deus que vai te dar condições de ter um carro, de ter uma boa casa. Então, os crentes deveriam entender, não a teologia da prosperidade, mas o Deus da prosperidade. E entender que nem todo crente vai ser rico, porque riqueza é dom de Deus. É dom. É dom. Tem gente que vai ser rico e próspero. Tem gente que vai ser pobre e próspero. Porque a prosperidade não tem a ver com o que você tem. A prosperidade não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Pelo que você é. E aí a gente aprende com Paulo a lei do contentamento. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, ele fala assim, ó, recebi tudo, tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou a mão à oferta que vocês me deram. Aí deixa uma ressalva. Não que eu esteja passando necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Na escassez estou contente, com a abundância estou contente. Eu posso todas as coisas, eu posso sobreviver a tudo, porque eu sei que me fortalece. Então, isso não quer dizer que, não, irmão, eu já tenho aqui minha bicicleta, eu estou contente, graças a Deus, tenho dinheiro para pagar aluguel, graças a Deus, estou comendo meu arrozinho, meu feijão, meu vinho. Não, eu quero comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque também a Bíblia diz, e Salomão deixou claro, que comer bem, viver bem e vestir bem é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, assim, a igreja precisa tratar isso que eles erraram. Porque os pastores que pregaram sobre pobreza para os crentes, alguns ganham salário de jogador de futebol. Verdade. Anda com um carro de 200 mil, com segurança. Enquanto eles pregam para os crentes. Não tema, irmão, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Por que você não anda só com o anjo? Anda com um monte de segurança.
Tem que rever conceito, né? Tá aí. Você falou um negócio também que é muito interessante. E esse dilema que as pessoas. Esse negócio de ver anjo. Ó, eu vou usar um exemplo. Esses dias eu tava numa mentoria. Aí uma moça chegou em mim e falou assim pra mim assim: Olha, pastor, eu estava orando e vi um anjo. O anjo tinha 2 metros de altura, era loirinho, do olho azul, e ele falou comigo. Eu, como psicanalista, eu perguntei para ela se ela estava com algum problema emocional primeiro. Mas eu não acreditei. Por quê? Porque a própria Bíblia nos fala, né? E eu acho que eu penso assim comigo. Como Deus vai dar uma visão para uma pessoa desnecessária, só para mostrar para ela? E nesse meio nosso, porque eu também sou um pastor pentecostal, tem muito isso. Uma vez eu fui no culto e foi um culto, aquele culto foi o culto de disputa de quem já foi no inferno e de quem já foi no céu. A pergunta que eu pergunto para você, pastor, você como pastor e teólogo, tem como a pessoa ela morrer e ir pro céu, ir pro inferno e voltar? Essa é a pergunta, professor. Primeiro, dizer uma coisa para os irmãos: esse negócio, povo que vê anjo, anjo não anda aparecendo assim, não. Eles têm mais coisas para fazer. Eu tava vendo um vídeo de um pastor aí, Na internet você vê muito isso aí. ele expulsando demônio. Como ela cai endemoniada, aquele show que eles fazem, né? Mostrar que eles são. O nível de espiritualidade deles é altíssimo. É autismo. Ele disse: anjo, o anjo deve passar com a espada. Mentira, que anjo não tem espada. Mentira. Mentira. Esquece esse negócio. Ah, o anjo com a espada. Mentira. Segundo, esse negócio de anjo passar espada em demônio também não existe. Também não existe. Não tem essa conversa na Bíblia. Não tem. Não tem. É igual essas conversas que o cara fica revelando, conversando com o demônio. Você gosta dessa igreja? Ah, eu não gosto. Se o diabo. Só, escuta isso aqui, ó. Se caiu um endemoniado na igreja e o cara entrevistar o diabo assim, e perguntar: você gosta dessa igreja? O diabo fala: eu não gosto. O diabo gosta. Se o diabo falar que não gosta, como ele diz que ele é pai da mentira, ele gosta da igreja. Ele tá mentindo. Quando ele tá que não gosta, ele tá mentindo. Entendeu? Ele tá mentindo. Então esse negócio de anjo não existe. Esse negócio de essa gente que vê anjo. Queria dar essa ressalva. Esqueci até da pergunta que você fez. E a outra pergunta que eu perguntei é essas pessoas, a gente vê muito aí nas redes sociais, pessoas que falam que teve a experiência de ir Mentira, irmão, mentira. pro céu e pro inferno. Mentira. E essas reveladuras também que você tá vendo aí, as pessoas falando assim, ó, tal dia o ET vai aparecer em tal lugar. Teve gente que ficou aguardando isso aí. Crente aguardando. Tinha uma mulher que falou que os jogadores da seleção iam ser abduzidos, né? Mas foram abduzidos mesmo. Só ver o futebol que jogaram na Copa, já tudo abduzido, né? Aquele futebol lá tinha que ser abduzido mesmo. Esse negócio sabe o que acontece, professor Renato? Tem duas coisas que dá ibope no meio evangélico hoje. Primeiro, ser profeta do caos. Eu tô vendo aqui esses prédios aqui em Alphaville. Vai cair tudo. Isso vai cair. Irmão, eu tô vendo um avião vindo. Meu Deus. E caindo aqui em cima, tendo uma explosão, vai explodir. O corpo vai cair lá na avenida, cabeça queimada, rolando. Até arrepiar. Meu Deus. Profeta do caos. O que a Bíblia diz sobre o caos? Vamos para a Bíblia. Gênesis 1. Princípio criou Deus céu e a terra. Ponto final. 2. A terra era sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Aquilo é o quê? Caos. Deus disse, Deus disse, haja luz. Houve luz. Ezequiel 37. O Senhor me levou em espírito a um vale de ossos e me fez andar ao redor e no meio. Eram sequíssimos. E Deus disse, pode viver? Esse é o Senhor que sabe. Deus mostrou o caos e disse, o que você faz no caos? Profetiza. Você não profetiza o caos. Você profetiza sobre o caos. Caos, você não vai ficar aqui. Então assim, é muito profeta do caos. E outra coisa, tem coisa que é óbvia, né? Eu tive uma revelação agora que por exemplo, lá na Tailândia vai ter um tsunami. É normal. Eu vi um terremoto nos Estados Unidos. Normal. Irmão, Deus revelou um tremor de terra no Japão. Normal. Isso acontece todo ano no Japão. Não tem nada novo.
Uma tempestade nos Estados Unidos. Eu dei uma tempestade nos Estados Unidos e o El Ninho vindo assim, oh meu Deus, é normal, tem todo ano lá. É igual calor na Europa. Tem também, tá tudo normal. Não é revelação. Revelação não é isso, né? Isso é revelamento. Segunda coisa, terceira coisa, esses adivinhos que tem na igreja, Leonardo Salles, essa gente, essa raça ruim que tem. Presta atenção. Presta atenção, que é coisa. Ah, mas como que eu sei de Deus? Sei de Deus. Simples. O que ele te revela? O passado. Eita glória. Você como faz um. Irmão, eu tô olhando para você agora, em 2000. O passado. Em 2000, você teve um problema. Ficou passado, cara. O diabo não é onisciente, mas o diabo é consciente. Então ele sabe do seu passado. Até porque ele precisa usar o seu passado para acabar com o seu presente e destruir seu futuro. Essa gente só revela o passado. Então, eles não revelam, eles adivinham. Não é o Espírito de Deus. É um espírito de adivinhação. Porque tem pessoas, pastor, que tem esse dom, né? Que revela assim, ó, vai acontecer tal coisa. Lá no futuro. Lá no futuro. Deus pode sim trazer lembranças do seu passado para te apresentar o futuro. Mas esse cara só fala do passado. Aí depois que ele fala do seu lado, cadê a igreja? Eu falei. Você conversou comigo? Não. Você falou comigo? Não. E como é que eu sei disso? Deus. Você tem que dizer, você tá vendo um vídeo do Leonardo Salles? Que ele chamou um cara lá, o cara subiu no altar. Nós conversamos, cara? Conversamos. Aonde? Ali no estacionamento. Aí então desce, depois revela você. Seu irmão, vem aqui. Como que é esse negócio? Revelação que Jesus falou para Natanael. Foi forte. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Te vi de baixo. É forte. Jesus andou, Zaqueu, desce depressa. Vou lá na sua casa. Como ele sabe? A mulher samaritana. Chama teu marido, não tem. Disseste bem, já teve 5 que agora tem, nasceu. Meu Deus, é forte. Jesus falou do passado dela, mas falou do presente. E falou do futuro. Se você crê, você vai lhe dar uma fonte que vai saltar para a vida eterna. É forte. A mulher volta para a cidade como? Abandona o cântaro e leva a fonte. Se uma revelação não muda a vida da pessoa, CPF C é 218 355 528. E daí o CPF do cara é isso aí? Muda o quê? O Serasa também tem o CPF do cara. E muda o quê? Muda nada. Só faz o cara lembrar que ele tem uma dívida para pagar. É forte. É sobre isso? É isso mesmo? Vocês estão de brincadeira? É isso mesmo que vocês acreditam que é evangelho? Revelação de CPF, RG de passado? Porque se for isso aí que foi o evangelho, irmão, o evangelho e os cultos afro estão no mesmo pé. Tá na mesma coisa. É tudo adivinhação. Não muda de vida. Aí depois o cara adivinha, aí vem o golpe. 10 pessoas com R$1.000. Deus revelou pra mim 10. Aí chega 8. Amém. Não, mano, opa aí. Se Deus falou 10, tem que ter 10 caras. 8 não dá 9. Amém. 9 pessoas? Amém. É isso mesmo. Não, falou 10. 5 pessoas com 500. Cara, aonde que isso está na Bíblia? Primeiro que oferta é oferta de oferecer. A pessoa oferta. Você não pode condicionar valor de oferta. Paulo diz, 2 Coríntios 8:12, se há prontidão e boa vontade, a oferta é aceita de acordo com aquilo que a pessoa tem, e não que ela não tem. Então quem não tem, não dá. É forte. Empresta pro seu irmão. Não empresta não. Se você não tem, não dá. Se você não tem para dar oferta, como você vai ter que pagar o irmão depois? É forte. Então tem que dar. Emprestar dinheiro para dar oferta? Como que é assim, irmão? Onde vocês viram essas coisas na Bíblia? Se você não tem, você não dá. E tá tudo certo. É forte. É, pastor. Vocês estão aprendendo aí? Eu tô aqui Vou sair daqui formado daqui a pouco. É muito forte estar aqui com o nosso pastor. O pastor também, além de ser pastor, ele é escritor, né, pastor? Escritor. E chegamos a 20 literaturas escritas. Glórias a Deus. E os seus livros, eles são voltados a própria Bíblia mesmo? Ou são devocionais? Sim, os meus livros, eu não sei nem o que são os meus livros assim direito, porque é um pouco de cada coisa. Por exemplo, eu tenho livretos, que são os mais fininhos, que são mais para estudo. Para estudo. Eu falo sobre dízimos, eu tenho um sobre dízimos, dízimo, voto e oferta. Tenho sobre quem são seus amigos, quem é você, sobre escatologia também eu tenho, sobre liderança também eu tenho. Liderança. E os meus livros, alguns são mensagens que eu preguei, por exemplo, Adão do Milharal, que eu falo sobre Ruth.
Alguém fala assim, mas eu não plantava milho, era trigo. Tá, mas eu coloquei milharal ali foi Uma metáfora. uma metáfora. Tem a dona milharal, tem ré, o prefixo de Deus, né? Porque eu descobri que o prefixo de favor de Deus é re. É restaurar, redimir, resgatar, reviver, renovar, ressuscitar, regozijar e por aí vai. Então são livros eu não falo que são livros de alta ajuda, mas é ajuda do alto. Porque são livros que te confrontam, Pode. são livros que te confrontam. É o que te confronta, né? muda, né? Transforma. E te faz acordar para a vida. Alguns livros meus, de pessoas que leram, tiveram a vida mudada. Por exemplo, eu tenho uma trilogia sobre Davi, que é Conquiste, o primeiro, Conquistei, e agora? É o segundo, e o último eu escrevi ano passado, retrasado, que é Pensei que tinha conquistado. É uma trilogia. Então, tem ajudado muita gente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que leram o livro. Fiz um livro agora sobre. Agora não, agora, né? Ano passado, escrevi um livro sobre perdão dado e acesso negado, que foi uma frase que eu falei no podcast do Fábio, e depois eu fiz esse livro, Perdão dado, acesso negado. Fiz um outro agora, Gênesis, o livro das doses, que são... que tipo de voz que você ouve? Quantas vozes tinha no jardim? Tinha a voz de Adão, a voz de Eva, Deus que falava com Adão no coração dele e não no ouvido, como as pessoas acreditam, mas pela ausência da voz de Adão com Eva, a serpente falou. Então, quando Adão calou, a serpente falou. Houve uma outra voz no jardim que não tinha a informação que era boa para Adão e para Eva, mas essa voz estranha foi a voz que Eva ouviu num ambiente onde Deus preparou para eles. É possível um ambiente preparado por Deus ter vozes estranhas. Forte. É forte, pastor. E como foi a sua experiência na Europa, pastor? Que é o sonho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você responder. Quando o senhor só itinerava, você teve alguma oportunidade de ir para fora? Porque hoje eu sei que o pastor esteve na Europa, teve em alguns lugares, mas quando você só itinerava, antes dos podcasts, você teve alguma oportunidade ou foi através dos podcasts que o senhor... Não, tinha não. Foi através dos podcasts. O povo lá assiste muito podcast, muito corte, né? Portugal, né? Portugal e tal. Portugal. Foi o podcast, na verdade, lá com o Fábio lá, e com o Fábio depois com outros podcasts, né? Foi um... O Fábio é do Eu Acredito. Né? Do Eu Acredito. Foi o primeiro podcast que eu fui, o que eu mais dou. Vai. Então, foi uma porta, o podcast foi uma porta. E eu sou conhecido lá fora, era conhecido lá fora por causa do podcast, agora não. Gosto de me conhecer como pregador também, como alguém que prega. A experiência na Europa foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Faz um ano que eu fui para a Europa. Fui bem aceito. O senhor passou por quais países lá? Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Irlanda. Tem muito brasileiro na Irlanda. Muito brasileiro. Irlanda e... esses 8. E agora eu vou para a Suíça, em setembro. Você vê, né? A internet, ela tem um poder muito grande, né? Eu estava falando ontem para um irmão que você, assim, você não tem ideia de onde seu nome vai, né? Eu preguei em Bicas. Um abraço para o povo de Bicas lá, cidade mineira. Assembleia de Deus Novo Tempo, o pastor Emerson Honorato e a pastora Sara. Eles começaram a igreja agora. Eu preguei no 6º culto deles. E é engraçado que eu cheguei na cidade lá, eu fui pregar lá e falei assim, pastor, o povo vai vir só para te ver. E é até engraçado que o irmão mandou uma mensagem assim, pastor, eu estou ouvindo que o senhor vai vir aqui em Bicas. Eu queria fazer uma pergunta. Aquele vídeo que eles fizeram, é IA ou é o senhor mesmo que vai vir? Porque o povo lá achava que eu não ia, que ele tinha feito uma IA só para... Eu falei, não, eu vou mesmo. E eu fui lá, a igreja estava lotada. E as pessoas, eu conheço ele podcast. Então, assim, bom, né? Você não tem ideia, você não tem noção. Nós estamos aqui sentados. A gente não tem ideia de quantas mil pessoas vão ver isso aqui, quantos milhões de pessoas vão ver isso aqui. Você não tem ideia. Os cortes, onde que chega esses cortes? Tem ideia. E toda semana eu recebo mensagem de alguém que fala assim, reconciliei porque assistiu um corte do seu podcast. E aí impacta, né? Impacta. O testemunho mais forte que eu tenho de podcast da irmã Silmara e da família dela, que tinha um centro espírita em Mogi, e por causa do podcast, eles fecharam o centro espírita e toda a família aceitou Jesus. Olha que bênção. Sim, podcast. Eu falei para irmão, o que será que você viu lá? Porque é tanta burdoada que você nos podcasts que eu vou. O que você ouviu lá que vocês converteram? Eu ouvi muita coisa boa. Eu queria saber, eu falei pro Fábio, precisamos saber que parte do podcast que ela ouviu
para Deus ter movido o coração dela. Então Mas tinha influencia. muita experiência, né? Semana uma moça me ligou, me mandou mensagem falando que passou por sua causa, eu voltei para a igreja. É bem Então, assim, você não tem noção de onde vai, né? E a Europa foi uma experiência maravilhosa, é uma experiência maravilhosa. Eu já fui lá esse ano, já fui, vou voltar esse ano de novo. Então, assim, é muito, muito gratificante. legal. E o pastor também trabalha com as mentorias também, Então, eu quero começar a fazer uma mentoria imersão. para liderança, imersão, faço algumas imersões. Tem meu canal no YouTube lá, se inscreve lá, me ajuda aí, Pastor Carlos Eduardo. E tal, estou montando um grupo de membros lá. E qual que é a ideia nossa no grupo de membros? R$15,99 você paga por mês lá. Qual que é a ideia? Nós estamos montando isso, eu estou montando isso lá sobre os fundamentos da fé. O E básico do o evangelho. básico mesmo. Batismo, salvação, batismo, os 4 pilares da salvação, batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser do Espírito Santo, o que é dons, o que é ministério. Nós estamos tratando essas coisas assim, um básico. Para as pessoas que chegam na igreja, pelo menos ter a oportunidade de saber o que eu estou fazendo lá. O que é oferta? O que é dízimo? O que é voto? É uma reciclagem. E para aqueles que estão lá, e outros pastores que estão pastoreando e não têm, às vezes, habilidade para montar isso. Então, você entra lá, paga R$15,99, você já tem montado, você pode pegar e ensinar na igreja. Você também trabalha, né? com palestra, com os Trabalho, pastores? com palestra, inclusive temos uma agora em outubro, uma imersão, vamos falar uma imersão, né, pastoral em Londres, na igreja do apóstolo Wesley. Um abraço para o pastor Wesley, a de Londres. Nós vamos fazer lá de Londres. Todos os pastores da Inglaterra vão estar lá nesse evento. E vai ser assim, uma coisa muito boa, né? Unir forças à Inglaterra, porque a Inglaterra está sendo tomada pelos muçulmanos, né? Enquanto tem pastor lá que está querendo dividir a igreja dos outros, os muçulmanos estão se juntando. Na Europa está crescendo muito, né? Muito. França já era, né? E a Inglaterra também está na pegada pesada. Glórias a Deus. Deixa eu falar com vocês, irmãos, o papo tá bom, tá maravilhoso, não tá? Mas nós já estamos encerrando. Mas eu quero dizer algo para você de coração. Preste bem atenção aqui. Espero que essa palavra tenha edificado você. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com o pastor Carlos Eduardo. É um grande, já era uma graça, a gente já tinha uma sintonia. E agora, pessoalmente, para mim, foi assim gratificante conhecê-lo, pastor. Amém, amém. De coração, espero que esse reino aqui possa continuar. E eu quero trazer o pastor Carlos Eduardo aqui. Quero poder abençoá-lo aqui, porque a gente estamos com esse trabalho. É o nosso primeiro episódio. E eu quero que vocês assistam, vai compartilhando pelo WhatsApp, vai mandando para o pessoal. Essa semana já vai estar correndo nas redes sociais. Você também que me acompanha aí, gente, começa a seguir também o pastor. Me ajuda aí. Você pode falar seu Instagram, pastor? Mudei meu Instagram agora, não sei nem como tá meu Instagram. Porque o povo que me chama de Cadu, e aí eu falei, vou ter que mudar. Aí tive que mudar. Meu Instagram tá Cadu Pastor. Colocou lá Cadu Pastor, você já me acha lá. Tá bom? Amém. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos aqui e nós agradecemos a Papai do Céu por estar dando essa oportunidade para nós. Você também, você que sofre com algum problema emocional, você que precisa também de um apoio, um aconselhamento. O pastor Renato também trabalha com isso, tá bom? Se precisar, é só me procurar. Você vai me achar no TikTok, tá bom? O pastor aqui tá no TikTok, agora nós vamos estar no YouTube também. Então espero, pastor Carlos. Para mim foi uma satisfação conhecê-lo. Meu amigo, uma alegria. Quando essa boa acaba logo, né? O tempo passa muito rápido, né? Foi bom demais estar contigo aqui. Foi benção. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Marcando, eu volto aqui a hora que você quiser, a hora que você mandar, eu venho. Agradecer a honra de poder abrir os trabalhos aqui desse podcast, Reino Cast. Reino Cast. Né? Eu já vou me inscrever lá no canal, eu quero que você também faça o mesmo, se inscreva no canal. Por quê? Porque isso aqui não é uma conversa fiada, isso aqui você dá esse edificado. Ah, mas não gostei disso aqui. Então, retenha só o que é bom. É isso. O que você não gostou, o que você acha que não concorda, tá tudo certo, né? Pega a sua parte. Né? Diz o adágio que toda unanimidade é burra. Então você não precisa concordar com tudo. Mas faça uso daquilo que você entende que pode ser bom para você e pode alcançar outras pessoas. Ah, isso aqui não é bom para mim. Mas eu tenho um amigo meu que tem esse pensamento. Manda para ele. Compartilha e tal. Ó, tem um podcast novo, Reino Cast. Como que é? Não, o negócio é bom.
Vai lá, entra lá e tal, e compartilha. Não custa nada. Se você às vezes não prega, isso aqui é a maneira de você evangelizar. Você indicando um podcast desse, você está evangelizando. Então, É isso. minha gratidão, pastor Renato Augusto. Obrigado por estar aqui. Viu? Agradeço. E precisando, eu estou à sua disposição sempre. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Abraço. Um abraço, tchau.